Hoje é quarta-feira, dia 14, esse é o nosso terceiro editorial do dia. Vem cá, você lembra que lá atrás, né, no ano passado, quando começou a batalha entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, um internauta falou que o maior problema do Brasil era a Rede Globo de televisão. E aí o Elon Musk perguntou o seguinte, peraí, quanto que custa para comprar isso aí? Né? Ou seja, o Elon Musk queria comprar a Rede Globo. Eu tô achando que isso aconteceu. Porque a Rede Globo, né, que era considerada até uma assessoria de imprensa pessoal do governo Lula, agora está batendo no Lula como se não houvesse amanhã, até na própria esquerda. Ô Globo, o que está acontecendo? Algo de errado não está certo e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre o regresso de Eduardo Bolsonaro ao Brasil, né, focado no que pode acontecer sobre as decisões do Alexandre de Moraes. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Está dando uma repercussão bem, vamos dizer assim, interessante tudo isso, né, do retorno do Bolsonaro. Por quê? Do Eduardo Bolsonaro. Porque faz uma verdadeira reviravolta, né, um rebuliço dentro da corrida eleitoral, que entra agora, né, com players novos. O Eduardo Bolsonaro é um nome que poderia ser da direita. A Michelle Bolsonaro foi lançada, de certa forma, pelo Silas Malafaia, que recebeu críticas. O presidenciável mais possível é o Tarcísio Freitas, é o que é a aposta de todo mundo. Mas, enfim, no fritar desses ovos, o que o retorno do Eduardo Bolsonaro implicaria neste caso? Outra questão que a gente vai falar é sanções do governo Donald Trump. Cara, o Trump chegou, olhou para baixo e falou, eu vou mexer nesse tabuleiro de xadrez. É como se ele pegasse as peças de xadrez, chacoalhasse e jogasse na mesa de volta e falasse, continua o jogo. Pois é, pegou muita gente de surpresa a decisão do Donald Trump agora de retirar sanções de um país. E o pior, né, o que é mais impressionante, dá apoio político a esse país. Algo impensável até poucos dias atrás. Vamos falar sobre isso? Tem muita coisa importante, né? Já deu para perceber. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá? A gente está com a nossa meta aí de bater 2 milhões de seguidores. Sei que a gente vai mostrar que nós, conservadores, temos esse potencial aí, tá bom? Mas bora começar? Vamos entender o que está rolando no Brasil e vamos começar falando do próprio Eduardo Bolsonaro. O jornal O Globo, através da Bela Megali, fez uma matéria hoje dizendo o seguinte, olha, com temor sobre Moraes, o Eduardo Bolsonaro dá novo sinal de quando voltará ao Brasil. Uma coisa é fato. O Eduardo Bolsonaro já tinha sinalizado que a saída dele, o exílio, o alto exílio dele, não seria eterno. E não vamos dizer nem que é tão alto exílio assim. Né? Eu, no lugar do Eduardo Bolsonaro, se eu tivesse um canhão do Moraes apontado para mim, eu já tinha picado a mula há muito tempo. Quer dizer, eu tenho, mas não é tanto quanto o Eduardo Bolsonaro. É diferente. O dele, meu amigo, o bicho pega. Mas ele já deu sinais, ele falou, olha, é provável que ainda no início do segundo semestre ele já está voltando. E aí há a possibilidade até de resgate do cargo dele, né? Dependendo da data que ele volta. Ele não pode faltar a terça parte das sessões que acontecem no Congresso, mas há a possibilidade dele regressar e ainda assumir o cargo como deputado novamente. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese seria ele voltar depois e dedicar-se única e exclusivamente a lograr o êxito como candidato ao Senado por São Paulo, que, assim, já está eleito, né? Eu não tenho dúvidas que o Eduardo Bolsonaro é um forte nome e, com certeza, poderia estar eleito. E aí o Tarcísio está sendo fritado, tá? Está sendo fritado. Tem gente que não está gostando dessa fritura do Tarcísio. Eu, quando começou o canal, quem me acompanha há mais tempo, eu falo, cara, eu sou tarcisista, esse cara é bom demais. Lá atrás, né, nos primeiros meses, né, do governo do Tarcísio, realmente ele chegou com um discurso impressionante. Depois, broxou, esfriou. Depois, para mim, saiu do rumo. O que não deixa de ser um bom governador ainda. Muito melhor do que qualquer dessas coisas esquerdistas que tem por aí. Mas a população começou a fritar o Tarcísio e cobrar, né? O eleitor do Bolsonaro começou a cobrar uma postura maior do Tarcísio. O Tarcísio teve que se manifestar e tão certo sim fritar o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio, e até
tem uma discordância aqui com pessoas que eu considero muito bem. Acham que não se deve fritar o Tarcísio. Eu acho que deve sim. Vai lá. Democracia e eleições. Tarcísio diz que não existe direita sem Bolsonaro. É isso aqui. É pressionar e ele não só agir como falar. Só falar como agir também. Ao contrário, né? Não só falar como agir. Ah, não, Bolsonaro é o maior líder. Não, Bolsonaro é bom. Beleza. Mas cadê seu apoio para a anistia, Tarcísio? Cadê sua pressão pela anistia? Então, sim, é mais do que justo. E aí, essa pressão está fazendo com que o Tarcísio fale cada vez mais, e mais cedo ou mais tarde, é indiscutível que ele terá que se posicionar de forma mais contundente. O que eu falei que discorda de mim, né, e uma pessoa que eu considero demais, é o Victor Von Serran, tá? Olha o que ele falou aqui, ó. O Silas Malafaia lançou o nome, e lembrando que para mim é uma das pessoas super coerentes que eu acompanho da política, tá? O Silas Malafaia lançou o nome de Michele ao responder o Temer. Por quê? O Temer falou que ia fazer uma chapa pura da direita sem o Bolsonaro. Imediatamente gerou um rebuliço e causou alvoroço, incômodo. Então, o Silas Malafaia falou, não. Se você quiser juntar com o Tarcísio aí, danem-se vocês, a gente tem a Michele Bolsonaro. Isso pode ter sido um erro. Agora, ela entra na mira dos corvos e vai ser bombardeada pela mídia vendida. O correto é manter o nome de Bolsonaro até o último instante possível. Michele será senadora até outra articulação. Concorda em número, gênero e grau com o que disse o Victor aqui. Até porque a grande questão que entra aqui é que, sinceramente, a Michele vai ser bombardeada. E gostando ou não gostando do Tarcísio, o Tarcísio precisa ser mantido em stand-by. Porque se realmente formar um confronto, a Michele vai ser candidato e o Tarcísio vai ser o candidato do sistema do Centrão. Vai ter um confronto aqui que vai rachar. Então, até momento final, o Tarcísio ainda tem que ter esperança de que ele vai ser o candidato e poderá até ser. Eu voto no Tarcísio de olhos fechados, tá? De olhos fechados. Mas, lógico, assim como eu cobro o Bolsonaro, vocês não gostam. Assim como eu cobro muito o Lula e eu sei que vocês gostam, o Tarcísio também eu tenho que cobrar. E vai ser a Michele, vai ser o Eduardo, vai ser o Flávio. É o meu perfil. Eu não tenho conchavo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu dou minha opinião, que nem sempre vai ser a sua. É óbvio que tem hora que eu falo besteira pra caramba, mas é isso. Tem que cobrar. Agora ele escreve o seguinte aqui, ó. O Tarcísio quer ser governador novamente. Essa é a ideia, né? Até porque o Márcio França, se entra, ele tem chance de ganhar se for outro cara. E aí, porque ele tem muitas articulações políticas. E aí, entra a historinha, né? De perder o maior colégio eleitoral de todos para a esquerda, perder São Paulo para a esquerda. Como seu engajamento e aprovação são grandes, os outros players jogam no sentido de colocar os dois eleitorados um contra o outro, que é o que o Temer está fazendo. Pois sabem que os dois juntos em 2026 serão invencíveis, Tarcísio e Bolsonaro. Quem detona Tarcísio ajuda a esquerda a se manter. Tem detonar por detonar, ou seja, porque não quer mesmo, e quem cobra. E aí, cobrar o Tarcísio é papel de todo mundo. É papel de vocês cobrar o Bolsonaro, é papel de cobrar, sim. Tá? Enquanto isso, o Lula vem definhando, né, a sua popularidade e a própria imprensa está partindo de pau para cima do Lula. Olha essa matéria aqui da Folha de São Paulo, por exemplo. Apoio de Lula a Putin cancela suas declarações românticas sobre liberdade ou democracia. O cara entrou falando que ia ser um defensor da democracia. E aí tinha gente, né, sonhadores, não vou deixar de ser um sonhador e acreditar no Lula. Pois é, essa galera que sonhadora acreditava que o Lula queria mesmo defender a democracia. Dá para acreditar nisso? E que o STF também. Também não dá para acreditar. O que aconteceu foi que a ficha caiu. Cancelou aí as declarações do Lula sobre democracia. Gente, oficialmente Lula é ditador, o TSE lá mandou a gente não falar sobre isso, mas parece que não deu bom, o negócio deu ruim. Oficialmente a historinha da democracia foi cancelada. Deu para entender que a imprensa demorou, mas até que enfim recuou. Agora, a Globo tá me impressionando. Gente, daqui a pouco tá aparecendo o anúncio que o Elon Musk comprou a Globo. Porque a Globo tá saindo da esquerda e tá virando de direita. Que negócio é esse? Fascista, né? A galerinha da esquerda, não sei se vocês sabem,
né? A Globo consegue apanhar dos dois lados. A esquerda hoje chama a Globo de fascista, vocês acreditam? Olha que loucura, né? A Bela Megali, não, perdão, Malu Gaspar. Bela Megali é do Globo. Ela é da Globo, tá? Dá pra confundir, né? A Malu Gaspar cravou. Foi a esquerda que abriu o campo para as fraudes do INSS. Aqui já não tem mais choro. A Malu Gaspar declarou: a esquerda, eu fiz uma pesquisa, uma investigação, a esquerda abriu o campo para o roubo do INSS. Me fala se isso aqui parece uma fala de uma esquerdista. Não parece. Então, eu acho que a Globo está sob nova administração. Só pode. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. A Globo tá fazendo jornalismo, gente. Vai chover hoje. Uma MP do governo Bolsonaro que visava coibir fraudes no INSS. Ponto. Ela já matou a chave. Fez jornalismo sério. Que bom. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer, olha, confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. Cerceavam os sindicatos em geral. Porque sindicato é de esquerda. Porque sindicato é contrário a Bolsonaro. Porque sindicato estava roubando aposentado. Já tinha sido feita a denúncia para o Bolsonaro e o Bolsonaro implementou um plano com a MP para sanar as fraudes. É ela que está falando, gente. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada, sobre o vídeo do Nicolas e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então foi a esquerda, gente. Será que tá difícil de entender que quem abriu o espaço, né, para que essa situação acontecesse foi a galerinha da Left People? Deu para entender? E aqui, meu amigo, não dá nem para você atribuir de que todos os deputados de esquerda que apoiaram são corruptos, são facínoras, são figuras que estavam do lado da fraude. A maioria desses deputados, às vezes, nem acreditavam
que essas fraudes fossem acontecer da forma que aconteceram. E eu não estou falando que eles são santinhos, não. Mas o que aconteceu foi um sistema organizado em que os sindicatos utilizaram as regras da lei para burlar o sistema. E teve muito deputado que realmente acreditava que o papel dos sindicatos era a defesa dos aposentados. Nem todos estão ali nesse caminho sinistro da corrupção, neste caso, né? Mas é fato. Parem de espalhar fake news de que a abertura desse sistema se deu no governo Bolsonaro. Não foi. Aqui a Malu Gaspar foi clara. O Bolsonaro tentou coibir e a esquerda abriu a brecha. É isso que aconteceu. E aí, né, para tentar desenhar, né, o perfil Ideias Radicais, que publicou isso aqui, acho que ele desenhou para você entender. Se você conhece alguém de esquerda, manda esse vídeo para alguém de esquerda para que a pessoa não tenha dúvidas, né, nisso aqui. Pera aí, esquerdinha, então você acha que o Bolsonaro roubou o INSS para dar dinheiro para sindicato de esquerda? Aham. Então você acha que o Bolsonaro entrou na presidência e falou: galera, nós vamos tirar dinheiro de aposentado para dar pro sindicato do irmão do Lula? Sim. E agora o Lula está investigando o esquema onde o Bolsonaro desviou dinheiro do INSS para dar dinheiro pro sindicato do irmão do Lula. É isso aí. E é por isso que o sindicato do irmão do Lula não teve contas e bens congeladas na investigação do esquema do Bolsonaro. Pai o Lula salvou o INSS. E você tá falando isso de graça, você não é pago para falar isso, você realmente acha que isso é o que aconteceu. Sim, defendendo a democracia contra as fake news do bolsonarismo. Entendi. E o teu voto vale igual o meu, né? Interessante. Precisa desenhar? Né? Não, mas vamos lá. Eu acho que o Elon Musk andou passeando aqui no Brasil e não comprou só a Globo, não. Ou melhor, eu acho que nem tem dedo do Elon Musk nisso. É porque tá tão escancarado, mas tá tão feio, né? Que quem tá defendendo desse argumento, cara, vai faltar psiquiatra no Brasil. Olha aqui, até a galera anti-Bolsonaro, né, da Band, olha o que eles estão falando. Só falta o Arnaldo Azevedo daqui a pouco começar a entender que foi a esquerda que articulou, né? Olha essa só. CPI vai ser um presentão pra oposição. Eles vão armar um circo, vai ser um espetáculo. Vão apontar o dedo na cara dos petistas e dizer: vocês são ladrões. O cara fala assim: quando você critica o atual governo, você está alimentando a extrema-direita. Quem está alimentando a extrema-direita são vocês. Cara, cada governo é um escândalo gigantesco de corrupção. Será que não dá pra gente passar 4 anos sem um escândalo dessa magnitude? A gente dá a notícia, a gente não fabrica o fato. E aí leio na Mônica Bergamo que esse assunto se tornou uma prioridade zero no governo para que ele não respingue no presidente um ano antes da eleição. Deveria ser uma prioridade porque brasileiros foram roubados. Né? E outra, tá começando a ficar meio cansativo esse papo de que o Lula não sabia de nada. Aí tem o escândalo do Francenildo, do Caseiro, foi o Palocci. Aí tem o escândalo do Mensalão, foi o Dirceu. Aí tem o escândalo do Petrolão, foi a base aliada, Lula não sabia de nada. Aí tem o escândalo do INSS, foi PDT, Lula não sabia de nada, mas não sabe de nada. Nunca. De nada, nunca, jamais. Pois é, né? Eu acho que não dá pra duvidar, né? Assim, e a ficha tá caindo, né? Será que nunca sabe de nada? Literalmente, né? Quando interessa, eles nunca sabem de nada. Vamos lá, dando continuidade aqui. O Donald Trump pegou muita gente de surpresa. Essa aqui vai te pegar de surpresa mesmo. O Donald Trump anuncia que vai retirar sanções contra a Síria, pessoal. A Síria. Olha que loucura, que sacudida no tabuleiro de xadrez da geopolítica que está acontecendo. O presidente dos Estados Unidos desejou boa sorte ao país do Oriente Médio. Queda do regime de Assad foi no fim do ano passado. O que aconteceu? No ano passado, o Bashar al-Assad, né, teve que fugir e fugiu para a França, se eu não me engano, tá? Ou para a Rússia. Não, foi para a Rússia. O Bashar al-Assad, alinhado, de primeira linha, levou medalha de mérito do Lula, enquanto o Lula era presidente. Ditador fascínora, sanguinário, o Bashar al-Assad. E aí, o sírio caiu. E aí, teve uma revolução, o povo deu uma revolução lá e derrubou o fascínora do Bashar al-Assad.
E aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa terça-feira que planeja retirar as sanções contra a Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad, o que disse que há uma chance de grandeza lá na Síria. Ou seja, o novo governo que entrou, né, está disposto a conversar com o Trump. O Trump disse em comentários a um fórum de investimento saudita que tomou a decisão depois de discutir com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, bem como o presidente da Turquia, Recep Tayyip, né, o Erdogan, conhecido como Erdogan. Abre aspas, eu vou ordenar a suspensão das sanções contra a Síria a fim de dar-lhe uma chance de grandeza. Hoje, se você observar, né, a Arábia Saudita está se tornando uma potência econômica petrolífera. E aí o que está acontecendo? A Síria, depois que o Bashar al-Assad caiu, tem um novo governo, e o novo governo falou, não, eu quero andar de mãos dadas com os Estados Unidos, eu tô fora de China, eu tô fora de Rússia, essa galera só ferrou com a Síria até agora, tanto é que o Bashar al-Assad correu para a Rússia. Entenderam? E aí, qual que é o sinal que o Trump tá mandando? Ô, gente, você tem um ditador aí no seu país? Faz o seguinte, tá aí uma revolução, parte para cima, derruba o cara, que o governo que assumir vai estar fechado comigo. Ouviu aí, ô Maduro, Venezuela? Entendeu? Então, o que o Donald Trump fez? Já fez anúncios de investimento da construção de um Trump Tower, tornar, né, a Síria uma nova Dubai. Ou seja, não. Queremos seu crescimento, você vai crescer com a gente. Vamos colocar a gente lá dentro. Ou seja, o que a China está fazendo aqui com o Brasil, com a Colômbia, com a Venezuela, Cuba, ou seja, colocar seus tentáculos aqui dentro. O que o Trump está falando? Vocês vêm para cá, eu vou para lá. Ô Síria, tá a fim de ficar aí perto da China aí, né, no Oriente Médio aí, tá a fim de ficar comigo aqui. Não, eu vou ficar contigo, Estados Unidos. Entendeu? Ou seja, o Trump é estrategista pra caramba, né? Estrategista pra caramba. Pessoal, outra questão que deu repercussão é a questão do INSS, matéria do Metrópolis agora. Em meio ao caso Ramagem, o Gonê defende respeito a decisões do Congresso. Eu tinha colocado o vídeo para vocês, mas ele não citou caso específico não, mas o recado assim, foi direto, né? Foi direto. É a mesma coisa de você falar assim, primeira dama tem que ficar calada e não tem que ficar dando palpite para criar conflito internacional. Você sabe de quem que eu tô falando? É da Janja. O Gonê fez mais ou menos isso aí. O aplicador da lei, vocês, tribunais aí que aplicam a lei, para de violar os direitos dos aplicadores políticos. Tá na hora de parar. Cara, tá perceptível que o jogo tá virando e tá tendo um recuo. Por quê? Responde para mim por quê. Porque o David Gamble, que é o representante de sanções dos Estados Unidos, que veio ao Brasil, assim como a Maria Elvira Machado, que é uma deputada lá dos Estados Unidos, assim como também, né, vários outros políticos, estão dizendo o seguinte, olha, a hora que eu chegar com as sanções, não vai ser só contra o Moraes, não. Eu vou alcançar também quem está do lado dele para promover a censura. Inclusive, tem um nome aqui anotado, ó, Paulo Gonê. Quem que é Paulo Gonê? É o procurador da República do Brasil? Você também. E aí o Paulo Gonê, opa, STF, tal, vamos parar com isso. Ó, sem citar casos específicos, Gonê afirmou que, para preservar a segurança jurídica, é necessário que os órgãos aplicadores do direito, STF, respeitem as decisões tomadas pelos órgãos políticos, Congresso Nacional. Abre aspas, olha o que o Gonê falou. No direito, não temos, como na matemática, uma resposta certa para os problemas. Mas faz parte de preservar a segurança jurídica que os órgãos aplicadores do direito respeitem as decisões tomadas pelos órgãos políticos, na medida em que essas decisões estão de acordo com a Constituição, que é, muitas vezes, bastante ampla para alcançar diversas soluções. Na medida em que o parlamento, que os órgãos políticos tomaram uma decisão, os aplicadores têm de respeitar o STF, respeita a Câmara. É isso que o Gonê falou.
E, à medida que essas decisões estão de acordo com a Constituição, não podemos substituir uma decisão que tenha sido tomada por alguma decisão que o órgão técnico acredite ser melhor, diz Gonê, em fórum promovido pela LIDE. Esse fórum foi um bafafá. Foi ali na LIDE que o Barroso declarou que tinha articulado com o Biden, né, para salvar a democracia contra o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era o presidente eleito. Você tem noção aí do tamanho do buraco, né, que o Barroso se enfiou ao falar isso? Cara, o jogo tá ficando cada vez mais interessante. As falas do pessoal tá cada vez mais tipo assim, mais comprometedor. Estão falando pelos cotovelos. É o Lula falando que quer trazer a China para ajudar a regular as redes sociais. É o Barroso falando que teve a ajuda do Biden para tirar o Bolsonaro. Tá dando para entender a regra do jogo? É a Jândia falando pro Xi Jinping que o TikTok é de extrema direita. Cara, eles estão falando pelos cotovelos. Estão falando pelos cotovelos. E isso aí começa a demonstrar um sinal de desespero. Desespero. É isso que dá para perceber. Bom, um grande abraço para todos vocês. Tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês. Esse foi nosso terceiro editorial. Às 7 horas eu estou aqui para a gente bater um papo sobre o que está rolando aqui na República Tupiniquim. Tá bom? Grande abraço e até daqui a pouquinho. Abraço.